Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos esta passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ele sobe ao monte e, vendo uma multidão vindo ao seu encontro, ele faz uma pergunta, mas ele sabia o que iria fazer. E depois André, irmão de Simão Pedro, diz que ali tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Veja que aqui nós temos alguns símbolos importantes daquilo que Jesus Cristo ele quer ser para cada um de nós. Aqui o capítulo 6 do Evangelho de São João introduz ao entendimento daquilo que é o mistério eucarístico, onde Jesus Cristo mesmo se dá como alimento, como o pão descido do céu. Ele dá a sua carne, o seu sangue como verdadeiro alimento. Por isso que nós vemos nesse texto sagrado esses elementos importantes. Primeiramente, Jesus sobe ao monte, ou seja, o monte é o lugar da presença de Deus. Quando nós vamos adentrando nesse caminho de intimidade e vamos crescendo nessa relação com Deus, nós somos levados e conduzidos e atraídos ao monte, ao lugar da presença dele. E isso acontece naquilo que é o mistério eucarístico, que é a Santa Missa. O monte é o santo altar, onde Deus se faz presente. Por isso que nós nos sentimos sempre atraídos a este monte, a este santo altar, para comungar da carne e do sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós vemos também quando André diz que ali tem um menino com 5 pães e 2 peixes, nós temos uma imagem e um ensinamento importantíssimo dentro desse simbolismo dos 5 pães e 2 peixes.
porque o número 5 na Sagrada Escritura representa a lei, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Por isso que nós vemos muito bem, Jesus é aquele que traz a nós a plenitude da lei. Ele não veio abolir a lei, mas vem dar pleno cumprimento. Por isso que ele é o pão da vida, porque ele se dá como este alimento que supre a necessidade existencial de todos nós. Jesus Cristo é o alimento que vai alimentar e saciar a nossa sede de sentido, o nosso desejo de plenitude. Somente Ele pode alimentar isto no nosso interior, na nossa vida. Por isso que nós temos nessa imagem dos 5 pães justamente isso. Jesus é o pão da vida, que alimenta o mais profundo do nosso ser. Depois nós temos a figura dos 2 peixes. Os 2 peixes, porque o peixe é símbolo do próprio Cristo, do Filho de Deus. E os 2 peixes simbolizam uma unidade entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós comungamos Ele, nós estamos tocando a sua humanidade e a sua divindade. Por isso que quando Jesus Cristo, Ele que é o pão da vida, se dá em alimento a cada um de nós vamos percebendo que quando nós o comungamos, não só pela Eucaristia, mas principalmente pela Eucaristia, mas também pela palavra e pela comunhão fraterna, que é a Igreja, essas 3 realidades, Jesus Cristo ele se dá como pão da vida, como alimento para a nossa alma. E assim nós vamos crescendo dia após dia nesse grande mistério de participação da vida divina. Por isso que nesse evangelho de hoje nós vemos justamente isso. Jesus ele nos chama a atenção, ele multiplica esses pães, ele se dá em alimento a cada um de nós. E quando nós tocamos a sua humanidade, a sua divindade, nós precisamos entender que tocar a humanidade e a divindade de Cristo é justamente permitir-se transformar-se nele. Porque todos os outros alimentos que nós nos alimentamos, nós ingerimos, eles se transformam em nós. Mas como nós comungamos não algo material somente, nós comungamos aquele que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando nós comungamos a Eucaristia, Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, nós que somos transformados nele. Por isso que nós precisamos crer firmemente que Jesus Cristo é este pão da vida, o alimento de vida eterna, que se dá a nós pela Eucaristia, pela palavra. Por isso que é importante lermos as Sagradas Escrituras, porque é Cristo que se dá em alimento, e esse alimento é vivo e transforma o nosso interior. E depois nós precisamos entender que a Igreja, que é o corpo místico de Cristo, que manifesta a sua humanidade, a sua divindade, ela é sim também alimento para cada um de nós, para que nós possamos perseverar no caminho de peregrinação para o reino dos céus. Por isso que nós vemos no Sagrado Evangelho que depois de distribuir aquela multidão, nós vemos justamente que sobraram 12 cestos ainda, ou seja, sobrou muito mais do que aquilo que se tinha, porque assim é a presença de Cristo em cada um de nós. Porque Jesus Cristo ele se dá na simplicidade, mas ele faz se multiplicar para se dar em alimento a todos aqueles que desejam se alimentar dele. Por isso que quando nós nos alimentamos de Cristo, nós nos tornamos também alimentos do próprio Cristo para a vida dos nossos irmãos.
nós nos tornamos esse outro Cristo que se torna esse alimento eucarístico, esse pão de vida eterna para alimentar o nosso próximo. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nesse grande mistério de contemplação, nesse mistério da multiplicação dos pães e dos peixes, porque quanto mais nós nos unimos a Jesus Cristo, muito mais esse pão da vida ele é multiplicado e dado em alimento para a humanidade. Busquemos assim viver, para que verdadeiramente possamos tocar esse mistério, ir ao encontro de Jesus Cristo no monte, ou seja, no altar do Senhor, onde Ele se faz presente, para que assim nós possamos alimentar os nossos anseios interiores, aquilo que é o anseio profundo do nosso coração, porque Ele alimenta e nos sacia, para que nós possamos ir nos transformando nele, através da palavra e da Eucaristia, para que nós possamos ser cada vez mais um sinal dele, como verdadeiros membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Assim, nós vamos crescendo dia após dia nessa contemplação e nessa vivência, participação da vida divina, mas principalmente de permissão com que Cristo multiplique esse pão da vida, que é Ele mesmo, na nossa vida, para que assim nós possamos ser um instrumento também de Deus que alimenta a esperança, a fé, a caridade dos nossos próximos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.